Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Abra a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro. E é muito bom a gente ler um documento daquela época escrita por um dos mais importantes discípulos de Jesus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veja se tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Eu vou reler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está falando aqui a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, que nós aguardamos por promessa, porque Ele prometeu que vai voltar. Quem acredita que Ele vai voltar? Então eu vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Você crê nesta palavra? Que o motivo pelo qual Jesus ainda não cumpriu a sua promessa é que Ele está esperando que alguns, por causa de alguns, venham a se arrepender e assim não percam a salvação eterna. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, glorifica a Deus. Abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: bendito seja o teu nome, Senhor. Vai com toda a força do teu pulmão. Diga: glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua. Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso. Oh, Pai querido, olha quanta gente te glorificando. Tanta gente que espera aqui a tua vinda, o cumprimento da tua promessa. Pai, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, usa os lábios do pregador, envia agora a tua palavra, fala com cada vida aqui presente, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Amados, a nossa salvação, desde a época de Abraão, é motivo tão somente de fé. Porque Abraão, ele passou a acreditar em Deus. Deus lhe disse assim, ainda na Babilônia, a primeira vez que Deus falou com Abraão, Deus falou assim: sai da tua terra, porque ele era babilônio,
sai da Babilônia, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ouvindo apenas esta voz, ele creu. E esse foi o ganho de Abraão. Foi a partir dali que Abraão recebeu a sua salvação, porque ele agiu pela fé. Se ele ficasse parado na Babilônia pensando, será? Outro dia eu vou. Agora não. Mais tarde, quem sabe, ele teria retardado a bênção. E se ele desistisse de sair da sua terra, da Babilônia, para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, se ele tivesse desistido daquela caminhada, ele não se tornaria Abraão, o nosso pai na fé, a primeira pessoa a ser salva pela fé. Quando Abraão tomou a decisão e saiu da Babilônia, ele estava saindo do mundo. Porque a Babilônia é isso, o mundo, com suas feitiçarias, misticismos, maldições, idolatrias. Então, ao sair da Babilônia, ele deixou para trás uma vida que não lhe servia. E ele caminha agora pela fé para uma nova vida. Mas Deus não mostrou para Abraão um álbum de fotografias e disse assim, olha Abraão, vai para essa terra aqui, ó. Ele não viu nenhum álbum de fotografias. Ele não viu nada da nova terra. Apenas creu que Deus o conduziria para uma boa terra. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde a sua família e a sua descendência seriam abençoadas. Então ele agiu pela fé. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 8, Abraão cumpriu a justiça de Deus. Está aqui, ó, Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Por justiça. Quer dizer que ali ele cumpriu a justiça de Deus. Você está entendendo isso? Vamos fazer uma ligação desse episódio na vida de Abraão com aquele episódio no dia em que Jesus foi se batizar no Rio Jordão. Jesus entrou na fila para ser batizado como se ele fosse um pecador, como se ele fosse uma pessoa comum. Mas ele não era uma pessoa comum e nem um pecador, não é? Mas ele entrou na fila ali, anonimamente. Mas quando ele chegou na frente de João Batista tinha o dom de discernir os espíritos. E Jesus afirmou que João Batista foi o maior profeta que já nasceu de mulher. Então, quando João Batista olhou para Jesus, viu imediatamente quem ele era. E por isso recusou-se a batizar Jesus. Porque aquele batismo era para pecadores. E ele estava olhando para Jesus e sabia que Jesus não era um pecador. Como profeta, ele estava vendo que aquela pessoa na frente dele não tinha nenhum pecado. Então ele não quer batizar Jesus. Mas Jesus insiste que quer ser batizado. E João Batista novamente recusa. Porque aquele batismo nas águas, ele precisa de uma atitude de arrependimento. E João Batista olha para Jesus e vê que não há em Jesus nenhum arrependimento, porque ele não tem nada do que se arrepender. Então, faltava o segundo requisito para uma pessoa se batizar, o arrependimento. Então João não quer batizar Jesus, porque ele não tem do que se arrepender, ele não tem pecados. Evidentemente não fez nenhuma coisa errada para se arrepender. Não há arrependimento em Jesus. Falta arrependimento. Então João não quer batizar Jesus. Mas Jesus insiste que quer ser batizado. Mas aquele batismo era para salvar os pecadores. E João olha para Jesus e vê que ele não precisa de salvação. Pelo contrário, ele é o próprio Salvador. Então João
se recusa a batizar Jesus por todos os motivos. Ele não quer batizar Jesus, mas Jesus insiste que quer ser batizado. E finalmente Jesus diz para João Batista uma palavra que faz link com Gênesis capítulo 15, versículo 6, que eu acabei de ler. Que Abraão creu em Deus e isto foi-lhe imputado por justiça. Agora Jesus fala para João Batista exatamente o seguinte: João, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista, ouvindo esse argumento, concordou em batizar Jesus Cristo, e Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. Ou seja, o ser humano é salvo pela fé nas promessas. Você é salva pela graça, não por merecimento. Não é? Porque todos nós somos pecadores. Somos salvos não porque merecemos, mas não obstante sermos salvos pela graça, nós temos que cumprir a justiça de Deus. O fato da pessoa ser salva pela graça não significa que ela está dispensada de cumprir a justiça de Deus. Abraão foi salvo pela fé, mas a fé que ele teve foi-lhe imputada por justiça, e ali ele cumpriu a justiça de Deus. Jesus não precisava se batizar, mas precisava cumprir como ser humano que era. Enquanto que, num corpo igual ao nosso, ele tinha que cumprir a justiça de Deus. Então a pessoa às vezes confunde: sou salvo pela graça, mas tem que cumprir a justiça de Deus. E como é que você vai viver depois desse ato de fé, de cumprir a justiça de Deus? Depois de passar pelas águas, depois de se batizar, como é que você vai viver? Será que eu posso simplesmente viver de qualquer maneira, acreditando sempre na salvação pela graça? Será que pelo fato de eu ser salvo pela graça, eu então posso pintar e bordar lá fora e fazer tudo o que eu quiser? Ou seja, eu tenho que continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça eu vou ter que cumprir aqui na terra. Eu não posso ser injusto com Deus. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. E Jesus, ele declarou uma coisa que eu quero que você, se possível, acompanhe comigo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 21. É importante você ouvir isso. Escute, porque você vai se batizar agora. Você está recebendo a salvação sem merecer. Mas você vai cumprir a justiça de Deus descendo as águas do batismo. E depois das águas do batismo, como que você vai viver somente pela fé e pela graça, esquecendo-se da justiça? Olha o que Jesus disse aqui, amados. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Reconhecer Jesus como Senhor, até o diabo reconhece. E nem por isso o diabo vai ser salvo. Porque os espíritos imundos não vivem a justiça de Deus e não fazem a vontade do Pai que está nos céus. O fato de uma pessoa acreditar em Jesus, acreditar que é salva pela graça, acreditar que é salva pela fé, mas viver lá fora como se fosse um espírito imundo, fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo, essa pessoa chegará no dia da justiça, no dia do juízo, e ficará envergonhada, porque não adiantou durante toda a sua vida dizer que Jesus é o Senhor, se ela não obedeceu o seu Senhor.
Então, hoje aqui você está ouvindo essa palavra. Você vai dar o ato de fé agora, o ato profético mais importante, não para Deus, mas para a sua própria vida. Porque quem crer e for batizado será salvo. Você não está fazendo isso para Deus, está fazendo isso para você. Mas a partir do momento que você sair daquela água, você não vai mais viver para você, mas você vai viver para Deus. Vai fazer tudo aquilo que agrada a Deus. A tua vida vai ser uma oferta a Deus. A tua vida vai ser um testemunho de obediência a Deus. E aí então, você cumprirá toda a justiça de Deus. Não basta apenas reconhecer que Jesus é o Senhor, porque isso até o diabo reconhece. É preciso que você faça a vontade do seu Pai que está nos céus. E nós vamos viver neste mundo fazendo a vontade do Pai, vivendo em santificação, buscando esta santificação, mesmo sabendo que não somos perfeitos, mas vamos nos esforçar para fazer tudo aquilo que agrada a Deus. E vamos confiar na promessa máxima que Ele fez. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Essa é a promessa que nós vamos aguardar com ansiedade. E é essa promessa que Ele está retardando por causa de alguns. Por causa de alguns Ele está retardando essa promessa. Olha o que Ele disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Olha a promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a promessa. E vos levarei para mim mesmo. Olha a promessa. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não vejo a hora dele cumprir esta promessa. Eu não vejo a hora dele vir outra vez e levar todos nós com Ele, para viver com Ele. Eu não vejo a hora dele fazer isso, mas por causa de alguns, Ele está retardando essa promessa. Pedro escreveu, porque Deus é longânimo, isto é, benigno, misericordioso. Ele está retardando o cumprimento da sua promessa, para que alguns que ainda não cumpriram a justiça de Deus, ou não estão cumprindo, ou ainda não se batizaram nas águas. Por causa de alguns, Ele está retardando, porque Ele quer que esta pessoa venha se arrepender e assim possua também a sua salvação. Esse avião da Air France que caiu e matou mais de 200 pessoas no Oceano Atlântico, levou muitas vidas que não imaginavam que iriam morrer naquele voo. Ninguém sabia ali, quando embarcou com alegria, que aquela era uma viagem direta para o juízo final. Nenhuma daquelas pessoas imaginava que aquela era a última viagem. Morreu todo tipo de gente ali. Até um membro da família imperial brasileira, que se um dia o Brasil voltar à monarquia, poderia ser até o príncipe regente do nosso país. Morreu muita gente importante. Todos eles embarcaram no Rio de Janeiro, crentes que aquele avião pousaria em Paris. E eles poderiam, se quisessem, retornar ao Brasil. Todos acreditavam que o avião chegaria ali, mas o avião desapareceu no meio do mar. E eles também desapareceram. Inesperadamente. Estas vidas não têm mais oportunidade. Agora veja o que aconteceu com uma italiana. Ela perdeu esse avião. Ela ficou aborrecida.
Ela ficou chateada. Dá um jeito, eu tenho que ir para Paris, eu quero embarcar nesse voo. E fez ali uma insistência no check-in, querendo embarcar, mas não dava mais. Sem chance, a senhora perdeu o avião. Chegasse mais cedo. Ela perdeu o avião, ficou muito aborrecida e remarcou o voo para o dia seguinte. No dia seguinte, ela pega o avião para Paris, mas já sabendo que o voo de ontem tinha desaparecido. Então ela pegou esse avião muito agradecida. Teve uma nova chance. Que maravilha. Tive uma nova chance. Vou me encontrar com meu marido na Europa. Vou descer em Paris. Em Paris, eu vou encontrar o meu esposo. E ele está de carro. E nós iremos passar pela Alemanha, pela Áustria. E depois iremos para a Itália. Vamos fazer essa viagem de automóvel. Então, no dia seguinte, já sabendo que o voo anterior havia caído e ela tinha escapado, ela desce em Paris feliz, se encontra com o marido, o caso dela virou notícia, italiana perde o avião e é salva, e ela está feliz, teve mais uma chance, mas ela só pensa em encontrar o marido e fazer esta viagem de automóvel pela Europa. E ela então se encontra com o esposo, e eles, alegres, felizes, comentando o acidente, vão de carro para a Itália, passam pela Alemanha, mas quando estão mais ou menos ali na Áustria, o carro capota e essa italiana morre. A pessoa teve mais uma chance? Teve mais uma chance. Qual era a reflexão a se fazer nesta hora? Deus retardou. Deus retardou a minha partida desse mundo. Deve ter um propósito nisso. O que eu devo fazer da minha vida e da minha alma? A questão dela agora vai ser resolvida com Deus. Somente com Deus. A tua questão vai ser resolvida somente com Deus. Você que vai se batizar, passar pelas águas e cumprir a justiça de Deus, meus parabéns. Mas depois das águas, você não vai viver dissolutamente, mas você vai fazer tudo aquilo, tudo que você fizer para agradar a Deus. Amém? Vai viver cumprindo a justiça de Deus, sendo fiel com Deus, participando da Santa Ceia, sendo fiel em tudo, cooperando na igreja e aguardando o cumprimento da promessa máxima, que está para se cumprir também a qualquer momento. Por causa de alguns, ele está retardando. Mas será que esses alguns não estão justamente nessa fila do batismo? Será que esses alguns que são responsáveis pelo retardamento do cumprimento máximo da promessa do Senhor, será que justamente esses alguns que Deus estava esperando, será que eles não estão aí no meio dessa multidão, no meio dessa fila para se batizar? Será que o número de pessoas que Deus está esperando, retardando a sua promessa, será que o número que falta não está justamente nessa fila que vai cumprir a justiça de Deus passando pelas águas? Será que esse é o último voo, amados? Será que esse é o último batismo? Eu só sei de uma coisa: o mundo inteiro está preparado para o maior acontecimento de todos os tempos. Até o inferno já se preparou para isto. Até o anticristo já está preparado para esse acontecimento. A qualquer momento, a trombeta vai soar nos quatro cantos da terra.
e milhões de corpos irão desaparecer desse planeta. Podem procurar no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, pode procurar em todos os mares, em todas as ilhas e em todas as partes, e não encontrarão estes corpos. Porque muitos irão simplesmente desaparecer no abrir e piscar de olhos, quando soar a última trombeta. Se o número de salvos se cumprir hoje, se estes alguns que são responsáveis pelo retardamento da volta de Jesus, estes que Deus está esperando para que eles se salvem também, se estes alguns estiverem se batizando hoje, preste atenção, e eu não estou falando só aqui desse número que está na sede em São Paulo, mas em todas as sedes da Paz e Vida no Brasil inteiro, tem uma multidão desse tamanho também que está descendo as águas. São milhares de pessoas que estão descendo as águas hoje, nas igrejas da Paz e Vida em todo o Brasil. Milhares. Será que esses alguns que Deus está aguardando, esses que Deus ama demais, será que esses alguns estão cumprindo a justiça de Deus agora? Se isso acontecer, amados, a trombeta vai soar logo em seguida. E ele vai cumprir a promessa que ele fez. O nosso corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Nos tornaremos semelhantes a ele. Teremos um corpo glorificado. Vamos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí vai começar lá na glória as bodas do Cordeiro e aqui na terra a grande tribulação. Mas você que está aqui hoje, caso termine este batismo e tudo aparentemente continua como está, você vai viver todos os teus dias. E não importa quanto ele tarde, porque alguns consideram que ele está tardando muito e param de vigiar e vão viver de qualquer maneira. Mas se você se lembrar que ele disse que ele logo virá, então você vai viver neste mundo não para fazer a tua vontade, mas a vontade daquele que te salvou. Cumprir a justiça de Deus. Eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora. Eu sei que muitas pessoas vieram aqui já decididas a se batizarem. E eu gostaria de saber, gostaria que levantassem as mãos agora, todos que já decidiram se batizar, ergam as suas mãos. Olha que multidão. Olha que multidão. Agora, será que, pode abaixar por favor, será que no meio desta multidão teve alguém que não veio aqui para se batizar, mas veio aqui só para assistir? Será que essa pessoa que veio aqui só para assistir, será que ela não é tão amada por Deus? E Deus está retardando o cumprimento da promessa só por sua causa? Quem sabe você que não veio aqui para se batizar. Você não é batizado ainda, depois de adulto. Você nem veio aqui para se batizar. Veio aqui para assistir. Mas quem sabe agora o Espírito Santo falou no seu coração. E você está sentindo o desejo de entrar na fila para se batizar também. Como fez Jesus, que entrou na fila e foi se batizar. Quem sabe agora você não toma a sua decisão e diz: eu vou me batizar, porque eu sinto que Jesus pode voltar a qualquer momento e eu não quero perder a minha salvação. Quem sabe você toma essa decisão agora. Então vou perguntar de novo a todos. E se você não tinha levantado as mãos na primeira vez, porque ainda não é batizado, quem sabe você levanta a sua mão agora e vai se batizar também. Quantos aqui vão se batizar hoje nas águas
e cumprir a justiça de Deus. Ergam as mãos assim, bem alto. Será que teve mais uma mão nova que subiu? Teve uma mão nova antes que não havia se levantado e levantou agora? Oh, glória! Então coloque a mão direita sobre o teu coração, você que vai se batizar. Você vai fazer a tua confissão de fé. Jesus disse assim, depois de ressuscitado e antes de subir aos céus, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Crer no quê? Crer no evangelho. Então, se você crê, você pode se batizar. Então, ore assim comigo. Faça a tua confissão de quem crê. Faça a tua confissão de fé. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Ore com fé, meu Deus e meu Pai. Eu creio no Evangelho eterno. E eu creio no Senhor, que é anunciado no Evangelho, nas boas novas, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu creio que o Senhor mesmo, se gerou através do teu Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E eu creio que o Senhor nasceu neste mundo e viveu como nós, porém sem nenhum pecado. E eu creio que o Senhor, sendo santo, puro, inocente, morreu na cruz do Calvário, não apenas no lugar de Barrabás, mas também no meu lugar. Eu creio que o teu sangue foi derramado para expiação, para pagamento dos meus pecados, dos quais eu agora me arrependo. E eu creio que o Senhor foi sepultado naquela sexta-feira e que o Senhor, no domingo pela manhã, ressuscitou dos mortos e foi visto, primeiramente, por Maria Madalena, depois por Pedro e pelos demais apóstolos, e que depois o Senhor foi visto por mais de 500 pessoas, e com esta multidão, no Monte das Oliveiras, o Senhor fez a promessa: quem crer e for batizado será salvo. E eu creio, e é por isso que eu vou me batizar. E eu creio que o Senhor subiu aos céus e está preparando a minha morada celestial. E eu creio que muito breve o Senhor mesmo virá pessoalmente para me arrebatar e me levar contigo, para que eu passe a eternidade com o Senhor, a semelhança do Senhor, com o meu corpo mortal transformado num corpo imortal. Meu Deus querido, eu quero agora possuir a tua promessa pela fé na tua justiça. E eu vou cumprir agora a tua justiça. E desde já eu me comprometo a viver, não para mim mesmo, mas para o Senhor, para te agradar e fazer tudo aquilo que te apraz. Meu Deus da glória, muito obrigado pela minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Oh glória, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória, você que vai cumprir a justiça de Deus, dá um glória bem alto. Isso, oh glória, isso, glorifica. Oh glória. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. Você
acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press. 0 operadora 11 2875 5134. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.